Meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe o seu dia e que você seja sempre, permanentemente visitado pela presença do nosso Deus. Que você sinta agora a presença do Espírito Santo aí com você para te fortalecer. Quero deixar uma mensagem bíblica para a sua reflexão, que diz o seguinte: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. É natural do ser humano se desesperar no momento difícil da sua jornada aqui na Terra. E às vezes tomar atitudes precipitadas, e nestas atitudes, em muitos dos casos, não resolve a situação, mas só faz piorar. No entanto, a Bíblia, ela nos revela o conselho de Deus, a direção divina, a fim de que venhamos a agir corretamente em nossos procedimentos. E o conselho do Espírito Santo é que nós precisamos, sempre que formos atacados pelas contrariedades, pelas adversidades, recorrermos a Deus. Invoca-me no dia da angústia. É o próprio Deus revelando-nos a sua soberana vontade naquilo que devemos tomar como atitude no momento de adversidade. Quando a tempestade estiver soprando contra nós, busquemos, pois, a presença do nosso Deus. Recorramos à ajuda que vem do alto. Nada melhor do que, no momento da luta, da guerra, da doença, da enfermidade, da calamidade, o ser humano, de maneira inteligente, buscar a ajuda que vem de Deus. Invoca-me no dia da angústia. Qual será a reação de Deus? Eu te livrarei. O socorro ideal, só quem pode dar é Deus. O livramento do mal, do acidente, o livramento da morte, o livramento do perigo, só quem pode dar é Deus mediante a sua proteção. Deus diz: eu te livrarei. Isso significa dizer que as mãos poderosas do nosso Deus estarão em ação, no sentido de nos proteger, de lhe ajudar. Recorra a Deus. É o conselho que eu posso dar para você, porque eu ajo desta forma. Sempre que vieram as contrariedades, eu recorri ao meu Deus. Final.
tu me glorificarás. Você vai agradecer a Deus, a ação positiva do teu Criador para te abençoar em todos os aspectos da sua vida. Dando continuidade ao nosso comentário da Palavra de Deus, no que concerne a explicação em detalhes do Novo Testamento, a parte evangelizadora do Evangelho poderoso de Cristo. Um prazer imenso para a nossa alma ter da parte do Espírito Santo esta iluminação, esta revelação dos planos de Deus para a vida dos seres humanos. Eu me sinto um privilegiado por Deus me dar a oportunidade, e não é de hoje, desde novo convertido, que nós nos dedicamos à pregação do Evangelho libertador do Senhor Jesus. O nosso comentário de hoje é Tito capítulo 2 e o versículo de número 15. Porém, no entanto, vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Versículo 15, que é o objeto do nosso comentário de agora. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Este conselho da parte do apóstolo Paulo era uma necessidade para aqueles dias em que as lideranças da igreja primitiva estavam exercendo seus ministérios na propagação das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus. Tudo aquilo que os profetas, João Batista e o próprio Senhor Jesus, eles anunciaram para o seu determinado tempo, não poderia deixar de ter continuidade com a morte, ressurreição e a subida do Senhor Jesus para se assentar à destra da majestade celestial nas maiores alturas. E nós temos o exemplo eficiente do ministério do apóstolo Paulo, em que ele, com muita autoridade, determinação, esforço e dedicação, buscou transmitir a tempo e fora de tempo a boa mensagem do Evangelho glorioso do Senhor Jesus. Foi, na verdade, um modelo para a sua época,
por isso que ele deixa o seu conselho para os seus filhos na fé, para as demais lideranças da igreja primitiva e para os seus companheiros de ministério. Quando Paulo escreveu esse conselho para Tito, ele tinha razões, ele tinha autoridade, porque ele próprio exerceu com muito poder e autoridade o seu eficiente ministério na pregação do Evangelho poderoso de Cristo Jesus, nosso Salvador. Fala disto. Percebe-se que havia uma preocupação da parte do apóstolo dos gentios, no sentido de que a pregação do Evangelho ela não cessasse com o final da sua vida e do seu ministério aqui na terra. Essa mesma preocupação ela esteve presente no coração do Senhor Jesus, porque já no final também do seu ministério, da sua missão aqui na terra, ele disse para os seus apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Depois que ressuscitou e antes de subir para estar à destra de Deus, ele falou das lideranças da igreja como sendo suas testemunhas, Atos, capítulo 1, versículo 8, na Judéia, Galiléia, Samaria e até os confins da terra. A preocupação do Senhor Jesus é que a sua mensagem, o seu evangelho, não parasse simplesmente em Israel ou na Palestina, mas fosse anunciado por todas as partes. Paulo, que foi chamado diretamente por Cristo como sendo e foi reconhecido como apóstolo dos gentios, ele cumpriu essa missão. Eu fico pensando que bom seria que os demais líderes da igreja primitiva tivessem feito o que Paulo fez. A igreja no seu primeiro século teria sido muito mais robusta, muito mais forte para enfrentar as dificuldades que sobrevieram no segundo século e terceiro século ainda da nossa era cristã. Fala disto. Às vezes eu fico pensando que muitos ministros do Evangelho, muitos discípulos de Cristo, muitos daqueles que se dizem representantes de Cristo aqui na terra, estão falhando, porque pregam doutrinas, e é o que mais tem, pregadores de doutrinas, como Jesus disse, mandamentos e mais mandamentos, para dominar o povo, para exercer o domínio sobre o povo utilizando a lei. Não pense que a lei de Moisés ela não esteja em pleno vigor na maioria das denominações nos dias de hoje. Está em pleno vigor. Jesus disse que na cadeira de Moisés estão assentados muitos escribas e fariseus querendo dominar o povo. Então, pregador de doutrina é o que mais tem. Pregador de motivação não falta. Multidões nas igrejas, nos templos, para animar o auditório. É a promessa da cura, é a promessa do carro novo, do apartamento, da casa, de riquezas e prosperidade.
e muitas vezes o culto não passa de um show. Tem muitos pregadores de motivação. Avivamento, a mesma coisa, é o que mais tem, para ver o povo ovacionando os pregadores e cantores, quando na verdade são poucos os pregadores do Evangelho. Mas eu não critico, cada um é cada um. Agora, tem que reconhecer e respeitar os verdadeiros pregadores do Evangelho. Eu já passei por inúmeras perseguições por ser um pregador do Evangelho, ainda hoje passo, e já vi alguns que se levantaram contra o meu ministério de evangelista e pagaram caro por isso. Eu não desejo para ninguém, mas é a realidade. Sabe por quê? Porque Deus é justiça. Quando alguém se levantou no passado contra mim, quando alguém se levanta no dia de hoje contra mim, ou haverá de se levantar porque eu sou um pregador do Evangelho, sabe o que eu faço? Peço a justiça de Deus, clamo a justiça de Deus. Deus é justo e Ele mandou por todo mundo, foi verdadeiros evangelistas, pregadores do Evangelho das Boas Novas. E eu vou me calar diante da perseguição? E eu vou me calar quando alguém fechar a porta para mim? Olha o conselho, fala disto. É o meu papel. E eu disse uma vez a um perseguidor: não mete a mão naquilo que Deus aprovou. Pode ser reprovado pelos homens, pode ser rejeitado pelos homens, pode ser mal visto pelos homens, mas quando é aprovado por Deus, saia do meio, não bote a mão. E até hoje eu vejo o que Deus fez com aquele perseguidor e outros perseguidores que já passaram. Fala disto, exorta. Nós precisamos pregar o Evangelho, é arrancar toco. Pregar o Evangelho é mostrar para o pecador a necessidade de reconhecer os seus erros, as suas falhas, as suas iniquidades. Pregar o Evangelho é contrariar interesses. Pregar o Evangelho é colocar o dedo na ferida. Pregar o Evangelho, por isso que está dizendo aqui, exorta, é exatamente mostrar aquele que está errado que ele precisa se arrepender verdadeiramente dos seus pecados, das suas iniquidades, das suas transgressões, porque se continuar no erro, vai perecer, vai ter que enfrentar o grande trono branco, o juízo final, e pelas suas próprias obras e atitudes e ações, ser reprovado pela justiça de Deus, ser condenado e lançado no lago de fogo e enxofre, o que o Novo Testamento chama de inferno, e o Velho Testamento chama de geenas eterna, lago de fogo, lugar de sofrimento. Sofrimento, e não é 1 hora, 5 minutos, não é um dia, não é uma semana, não é um mês, não é um ano, não é uma década, não é 100 anos, não é um milênio, é para todo sempre. Por isso que Jesus diz, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por quê? Porque vai eternamente sofrer no inferno, nas geenas eternas. E nós não queremos isso. Por isso que nós pregamos o Evangelho exortando, mostrando a necessidade do homem nascer de novo,
pelo Espírito Santo de Deus. Ser regenerado pelo poder do Evangelho. Não é filosofia, não é ciência vã, não é ideologia humana, não é o conhecimento simplesmente secular. É a essência do Evangelho entrar na alma, no espírito do ser humano e ele ser regenerado, ganhar a oportunidade de ter acesso ao trono da graça de Deus e chegar perto da santidade celestial. E não é de qualquer maneira, porque Deus é santo, Deus é a verdade em essência e Deus é a suprema justiça. Para o homem se aproximar de Deus, ele precisa passar por esse processo. Arrependimento, nascer de novo, a transformação de vida, a regeneração espiritual, se transformar em uma nova criatura. Pode ser quem for, pode ser o evangelista, o pastor, o presbítero, o diácono, o padre, o papa, seja quem for, precisa, de acordo com o evangelho, disse Jesus, nascer de novo, ser transformado em uma nova criatura. Fala disso e repreende. Você pensa que é fácil pregar o evangelho? Você dizer que a pessoa está errada? Porque geralmente as pessoas que não têm consciência, que a consciência está morta, não tem peso na consciência, está errada e acha que está certa. Está pecando e acha que está correto. Está no caminho errado e acha que está na direção certa. O Evangelho diz que há caminho que para o homem parece direito, mas o fim dele é a morte, é a perdição eterna. Por isso que manda repreender. Se está errado, tem que dizer, essa não é a direção certa, este não é o caminho bom. Seja quem for, seja um parente nosso, seja um vizinho, seja um conhecido, seja um amigo. Bom amigo não é só aquele que bate nas costas e apoia os seus erros. Não, o bom amigo, ele chega diante de você e diz, você está errado e precisa se consertar. Repreende. Este é o conselho da palavra de Deus. Fala disto e exorta e repreende com toda autoridade. Porque não é mensagem do homem. A pregação do Evangelho não é ideologia pessoal daquele que transmite a mensagem das Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus investida de autoridade na nossa fala, na nossa voz. Eu me lembro lá em João Pessoa, pregando o Evangelho no bairro do Roger. Certa vez eu estava pregando e cobriram na pedrada. E todo mundo correu e eu continuei pregando a palavra. Porque naquela hora eu me lembrava o que aconteceu com os profetas antigos. O que aconteceu com João Batista? O que aconteceu com o Senhor Jesus? O que aconteceu com os líderes da igreja primitiva? A maioria, ou quase todos, foram mortos. E eu sou melhor do que eles? Então não tenho medo de pregar o Evangelho, seja no púlpito da igreja, seja no meio da rua, nas mídias sociais. Aquilo que o Espírito Santo colocar na minha mente, sairá pela minha boca, porque eu sinto a autoridade da parte de Deus para pregar o Evangelho da libertação. Eu tenho o exemplo do Senhor Jesus, eu tenho o exemplo dos profetas, eu tenho o exemplo das lideranças da igreja, deste homem de Deus, o apóstolo Paulo, que enfrentou a tudo e a todos, mas não foi covarde para que recuasse e não cumprisse a sua missão. Quando alguém se levanta contra o meu ministério porque eu prego o Evangelho e eu sei do que acontece, porque Deus me revela as coisas, eu não fico com medo,
Eu não vou mudar para agradar a A e a B. Jamais fiz isso. Mais de 30 anos neste caminho pregando o Evangelho. Não. Eu continuo arrancando o toco e pregando o Evangelho da libertação, porque eu sei o valor que tem a mensagem do Evangelho. Daqui para frente, escreva o que eu estou dizendo aqui agora, grave esse vídeo dessa mensagem. Muitos líderes vão ter que voltar à pregação do Evangelho, porque esta pandemia já está acontecendo, esvaziando as igrejas, e vai ser pior daqui para frente. Não é eu que desejo, não. É a realidade dura, nua e crua que está acontecendo. E vão ter que retornar a pregar o Evangelho. Senão vão pregar só para as paredes. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Nós não temos que ter medo de A ou de B. Vai fechar a porta, que feche a porta. Vai proibir da gente pregar nas mídias sociais. Hoje existe uma porta mais larga, mais ampla do que as mídias sociais para você pregar o Evangelho. Será que existe? Não existe. Deus me usou através do rádio, mais de 10 anos, em João Pessoa. Quem é de lá sabe o que eu estou falando, me acompanhou anos. Até na televisão, nós atuamos mais ou menos 1 ano e meio. E chegando aqui, Deus me deu a intuição, a inteligência, a sabedoria para criar uma estrutura nas mídias sociais. Hoje nós temos de seguidores, mais de 100 mil seguidores. O meu blog, ontem à noite, conversando com um irmão e amigo, que ele está em João Pessoa, e eu dizia para ele que o meu blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento, falta pouco para quase 1 milhão de leitores. As portas estão abertas. Se fecharem as portas nos púlpitos das igrejas, Deus rebenta a parede e abre um portão. Eu não me preocupo com isso. Pode fechar a porta. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Paulo tinha autoridade naquela época, porque o seu trabalho o dignificava como apóstolo de Cristo aos gentios. Hoje eu sinto este apoio, eu tenho este apoio, eu conto com o apoio de Deus. Quem me defende é Deus. Quem me dá a sabedoria, a inteligência, o conhecimento é Deus. Tudo provém de Deus. A segurança que nós sentimos ao transmitir o Evangelho vem de Deus. Ninguém te despreze. É como Deus esteja dizendo ao meu coração: quem se levantar contra você, quem te perseguir, deixa comigo, eu resolvo. Deus é quem toma conta de cada um de nós. É Ele quem dirige os nossos passos, o nosso destino. É Ele que nos dá força para cumprirmos dignamente a nossa missão em anunciar o Evangelho libertador do Senhor Jesus. Fala disto, exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. É como o Espírito Santo nos transmite aquela segurança de que Ele vai tomar as devidas providências contra aquele que se levantarem contra nós.
É só nós ficarmos na posição de servos de Cristo, embaixadores do reino de Deus, permitindo e deixando que o Espírito Santo simplesmente nos use, que venhamos a ser instrumentos do Espírito Santo para conduzir o Evangelho ao coração das pessoas. Que Deus em Cristo aplique esta mensagem no seu coração. Você que está visitando aqui o nosso canal do YouTube, se inscreva para aprender do Evangelho de Cristo, ouvir a mensagem do Espírito Santo. Você que já é inscrito no nosso canal, ative o sininho para receber novas notificações. Estaremos sempre aqui publicando uma nova mensagem sem repetir, para a sua edificação espiritual. Compartilhe os nossos vídeos, as mensagens nas suas mídias sociais e vamos juntos semear o Evangelho de Cristo Jesus, nosso Salvador. Agradeço a sua preciosa atenção e até o próximo comentário.